projeto Saúde Redes nos permitiu revisitar e resgatar aspectos fundamentais do planejamento e assistência à saúde, os quais, de certa forma, foram relegados em grande parte devido à pandemia de Covid. A iniciativa possibilitou a realização de um diagnóstico situacional, subsídio imprescindível para a formulação de políticas e programas de saúde. Quanto a mim, foi a oportunidade de repensar as minhas práticas, conhecer melhor o território sob minha responsabilidade e desenvolver o sentimento de pertencimento à região assistida. Então a gente conseguiu olhar para o território de uma maneira mais eficaz, olhar a realidade e buscar alternativas para os problemas que a gente tinha. Eu pude perceber que a gente mudou a nossa visão enquanto equipe de saúde, né? Então todos nós nos envolvemos de maneira efetiva, com muitas reuniões, com muita troca de experiências, e assim nós estamos colocando em prática tudo que esse projeto trouxe para nós. Então, para o município de São José do Rio Claro, o projeto Redes, ele significa reorganização dos processos de trabalho, ele significa criar novos olhares para os serviços em redes, e foi um empoderamento nas estratégias, tanto para a equipe como para a gestão, que foi motivada, a fazer o reconhecimento das potencialidades que já existiam dentro do município e dentro das equipes. Durante o decorrer do projeto, eu tive a oportunidade de acompanhar os dois eixos, o municipal e o GT dos gestores, me mostrando a necessidade de conhecer nossos problemas e lacunas para então elaborarmos um plano de ações pautado pelo conhecimento da nossa realidade, pactuado com os atores responsáveis e factível, ou seja, que fosse possível de realizar, implementar e implantar. Nós estávamos passando por um momento bastante difícil pós-pandemia, em que toda a equipe extremamente desestimulada. Estava sendo um grande desafio resgatar essas pessoas para melhorar o trabalho do cuidado com a população. O Projeto Saúde Redes é um projeto que fortaleceu e ajudou a reorganizar as redes de atenção à saúde, através das lacunas identificadas nos municípios. Foram 2 ciclos existentes no projeto: o ciclo conhecer e o priorizar. Primeiro, os profissionais de saúde reconheceram as dificuldades e lacunas do território para depois priorizar as linhas de cuidado, definidas como as mais urgentes a serem trabalhadas e aperfeiçoadas. Assim, cada município abriu sua caixa de fragilidades e foi ao encontro delas para o fortalecimento das estratégias. Foram dias de capacitações muito produtivos, de construções e conhecimentos, entendendo profundamente a importância da estratificação de risco, concomitantemente com o planejamento estratégico para o alcance dos resultados por meio da prevenção de agravos e promoção de saúde. Tenho tentado me habituar com a proposta de estratificação de riscos e construção do plano de cuidados, e também com a ideia de compartilhamento das responsabilidades com a equipe e com o usuário que está sendo assistido. Construir o protocolo de assistência à hipertensão, diabetes e saúde mental foi um grande desafio, porque nos fez ir atrás de um referencial teórico para que a gente conseguisse montar um fluxograma e uma sugestão de linha de atendimento, uma linha de cuidado para os pacientes. A atividade que foi mais relevante, que aconteceu aqui no município, a atividade do genograma, que a gente pôde fazer o genograma naquele momento e desenvolver as relações familiares e compreender a estrutura familiar de uma maneira mais clara e objetiva. Atividades que foram mais marcantes e as experiências está correlacionado com a reorganização da equipe rural, está correlacionado também com a experiência do centro de especialidade e principalmente motivou a todos a olhar o território com o olhar das possibilidades. Dentre tantas vivências e experiências vividas durante o projeto Redes, a que mais nos impactou foi a confecção dos mapas com a estratificação de riscos das famílias. E a partir daí, a estratificação nos fez enxergar os problemas reais dos nossos territórios. Por exemplo, temos em Norterlândia as bancas de pressão,
que tem por objetivo realizar o acompanhamento dos hipertensos e diabéticos em pontos da comunidade assistida pela unidade de saúde, ou seja, dentro das microáreas. E também na construção de um protocolo para atender os usuários de forma padronizada. Por fim, tendo como um projeto futuro e como de fato a consolidação do projeto Banca de Pressão, incluiremos através do programa EMUT um profissional nutricionista para fazer parte da equipe multidisciplinar para a garantia de uma assistência de qualidade. A primeira oficina que foi trabalhado um pouco da questão do conhecer, que nós começamos a trabalhar essa questão de fazer uma autorreflexão dos trabalhos, trabalhou muito a questão da integração da equipe, que eu sentia isso muito forte, tinha essa integração. Isso fez com que mexesse muito com todos os profissionais. Eu acredito que o movimento mais importante que teve até o momento do início do projeto foi a construção do protocolo para a linha de cuidado da diabetes mellitus e hipertensão arterial. Quando a gente constrói essa linha de cuidado, a gente tem a oportunidade de que todos os profissionais falem a mesma língua. Então a gente consegue estruturar melhor esse cuidado para o nosso paciente, inclusive incluir esse paciente no seu cuidado. Então, na atenção primária, a gente foi muito forte essa questão de trabalhar áreas de risco, de identificar linhas dentro de uma linha de cuidado, quais são as pessoas de risco, quais são as famílias de risco, quais são as áreas de risco. É coisas que a gente não conseguia convencer mais os nossos profissionais a trabalhar. E no projeto Redes foi resgatado a autorreflexão, a integração não só dentro da equipe da atenção primária, por exemplo, mas a integração de todos os níveis de complexidade, né? Nós estamos no processo de construção do nosso protocolo, mas esses pacientes não eram estratificados. Então a gente não sabia qual paciente que é de baixo risco, de médio risco, de alto risco. Aqueles que têm vários agravos e normalmente precisam da urgência e emergência. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estratificar esses pacientes para a gente olhar para quem precisa com mais atenção, para evitar esse movimento, por exemplo, de agravos clínicos. E a gente já está num diálogo com o hospital também, para ter a contrarreferência desses pacientes que vão para o hospital. Nós tivemos aumento das visitas domiciliares, né? Nós tivemos um índice de satisfação dos usuários já comprovado. Nós estamos com uma equipe mais sensibilizada, né, e capacitada minimamente. Nós estamos trabalhando as identificações das classificações de risco. Assim como nos evidenciou a nós e a eles mesmos, enquanto profissionais, a importância do ACS no seu território. Então, a partir da construção dos mapas e da estratificação dos riscos, podemos nortear todos os nossos atendimentos, organizar o fluxo. Sendo assim, o desenvolvimento dessas ações impactaram diretamente na nossa rotina, passando a nortear os nossos trabalhos realizados e visando suprir as necessidades dos nossos usuários, ao mesmo tempo em que sustentar todas essas ações também se tornou o nosso maior desafio. Nós tínhamos uma demanda muito grande no nosso município para atendimento especializado. Nós temos muitas dificuldades de trazer especialistas. Nós pagamos aí, às vezes, 20 vezes uma tabela SUS em uma consulta, sem contar que é muito difícil você trazer um profissional. Com o projeto, nós começamos a trabalhar melhor também essa questão dos protocolos. Nós podemos equacionar e utilizar melhor os recursos, poucos recursos que nós temos dentro da região. Isso também nos ajudou muito. Então, um projeto desse, do nível desse projeto da OC, acendeu tipo uma luz e muitas outras coisas que nós poderíamos estar desenvolvendo aqui dentro do município. Nós temos alguns desafios. A composição da equipe multiprofissional, então nós temos essa dificuldade e estamos ainda em acordo com a Secretaria de Saúde, com a regional também, para que essa solução aconteça, né? Quanto aos desafios, penso que não devemos nos restringir a atender a demanda, mas sim programar a oferta de serviços de saúde, com ênfase em prevenir agravos e promover qualidade de vida. Não podemos nos distrair e voltar ao modelo de assistência prescritiva, quando o cenário atual é de desenvolvermos a proposta de um cuidado compartilhado à saúde, com foco no usuário e com respeito à sua autonomia. O que a gente tem como desafio
é a questão de manter mesmo a motivação dessas mudanças, é a questão da gente fazer com que a classificação de risco ela seja atualizada. Eu acho que os principais desafios é garantir principalmente a manutenção da educação permanente, para que a gente consiga colocar em prática nossos planejamentos. Então eu gostaria de agradecer pela participação nesse projeto, em nome de toda a Secretaria de Saúde Municipal de Nobres. Esse projeto veio para crescer, para ajudar a nossa equipe a evoluir. Então foram muitos aprendizados, muitas formas de melhorar a nossa atenção à saúde, a integrar a nossa rede, para que a gente pudesse sempre aprender e trocar experiências juntos. Por tudo isso, eu quero muito agradecer, a equipe do Projeto Redes, principalmente pela humildade. Eu acho que o nosso município ele foi muito bem acolhido desde o primeiro momento que a gente teve contato com o Redes. Era um momento que o município já estava ansiando por isso, nós já estávamos conversando sobre classificação de risco e nesse momento o Redes nos trouxe, é possível sim fazer classificação de risco, é possível criar um mapa do território, é possível a gente trabalhar de uma forma diferenciada com a comunidade e isso foi nos transmitido nas capacitações, nas orientações, na troca de experiência com outro município, com muita zelo, com muito cuidado e com muita humildade mesmo. Gostaríamos de agradecer ao Projeto Saúde Redes por nos oportunizar essa participação, que nos trouxe apontamentos tão necessários e, muito além de nos mostrar as nossas falhas, nos mostrou nossa enorme capacidade resolutiva, seja a nível municipal, seja a nível regional, pois juntos somos mais fortes e mais resolutivos. No mais, eu queria fazer um agradecimento muito especial ao projeto, ao todo o pessoal do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que foi assim, bastante prestativo, extremamente competente aqui durante todo o trabalho conosco. Ao Conasemos conseguimos estar trazendo também esse projeto para cá, o Ministério da Saúde, enfim. Eu queria agradecer também a minha equipe que aceitou o projeto, os tutores, as pessoas apoiadoras, as pessoas facilitadoras foram excepcionais e eu quero deixar assim, um agradecimento muito especial aí para toda essa equipe. Gostaria de agradecer imensamente todos que estiveram incluídos no processo da construção desse projeto, não medindo esforços e contribuindo muito, com compromisso e comprometimento, tudo aquilo que foi proposto. Muito obrigado. Agradeço ao secretário municipal de saúde, Anderson, e à coordenadora de atenção básica, Fabiane, pela oportunidade e confiança. Gratidão também a toda a equipe da Unidade de Saúde da Família Rural Irmã Elisa pelo apoio, respeito e trabalho em equipe.